Graça e paz, igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Mas eu gostaria de louvar o Senhor. Deus está no ambiente, Deus está na casa, Deus está no meio das orações, Deus está no meio da sua palavra. Eu louvo a Deus por estar com vocês, porque é um privilégio, irmãos, quando nós podemos vir à casa do Senhor e engrandecer o seu santo nome. Ah, meus irmãos, como o nosso Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu amo Jesus, irmãos. Vocês amem Jesus acima de tudo e de qualquer coisa que Ele possa nos dar. Chamar um louvor aqui para cantar mais um hino. O problema dessa igreja é a pressa de ir embora. Uma hora Deus vai nos prender aqui, não sei de que forma. Quem são os seus que ainda não receberam Jesus? Quem são os seus que se afastaram da presença de Deus? Quem são os seus que ainda não sabem do poder de Deus? Talvez você está aqui e nem imagina o que acontece no mundo espiritual. Enquanto você está aqui, Deus está visitando os seus. Glória a Deus, aleluia! Por isso que eu pedi para cantar, para que nós pudéssemos entrar nesse mundo espiritual que Deus está agindo. Deus está visitando os seus nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Para livrar, salvar e dar livramento. Glória a Deus, aleluia! Eu não sei quem é os seus, eu sei quem são os meus. E eu sei que nessa hora, enquanto você está aqui, cultuando a Deus, Deus está visitando os seus. Onde eles estiverem. Com livramento, salvação, cura e libertação. Creia nisso. Creia nisso. Abre suas Bíblias no livro de Salmos 119, verso 11. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom, maravilhoso. Quero já agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso. Agradecer você, igreja do Senhor. Ah, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Sabe, vocês têm abençoado a casa do Senhor com seus corações, generosidade, prontidão. Que Deus derrame sobre vocês uma bênção abundante. Aleluia, sobre a vida daqueles que têm abençoado a casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, queridos. Salmo de 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Mais uma vez, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra. Palavra que é viva e eficaz. Palavra que é verdadeira. Essa palavra é o próprio Senhor falando conosco. Essa palavra, Senhor, nos purifique, santifique, edifique e nos transforme. Nos guia através dela. Cumpra em nós o que essa palavra diz. Que a graça de Deus seja derramada em nós através dessa palavra. Eu sou apenas um vaso de barro, Senhor. Nada posso dar se do céu não me for dado. Que nessa noite o Espírito Santo visite os nossos corações e fala profundamente neles através dessa palavra. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sabe, queridos, eu quero falar um pouco hoje sobre a importância suprema da palavra de Deus. Eu tenho visto muita inquietação nos tempos de hoje. Depois da pandemia, no decorrer da pandemia e pós-pandemia, a gente tem visto uma inquietação muito grande no coração, dos filhos de Deus, não só aqui, mas em todos os lugares por onde eu tenho passado. Sabe, irmãos, os crentes não gostam mais de orar. A oração começa a dar canseira e enfado. O louvor, às vezes, a gente também se fadiga. E a palavra, então, irmãos, como se torna cansativa? Eu já vi em muitos lugares aí que a gente vai,
pessoas que reclamam, né? 40 minutos, 1 hora de palavra. E eu até concordo também, porque muitas vezes não é por muito falar que nós teremos ouvir. Mas eu tenho visto, irmãos, a importância da palavra de Deus nesse tempo. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser importante para nós. Nós precisamos ter a palavra de Deus como o maior tesouro, como um tesouro mesmo precioso, queridos. Nós precisamos tratar a palavra de Deus, sabe, não com descaso, escolhendo o que eu quero ouvir, o que eu quero ler. As pessoas abrem a Bíblia como sorteio, que a Bíblia fala comigo, para ver, como se fosse uma caixinha de promessa, porque eu quero uma palavra que não me confronte, eu quero uma palavra que como a gente tem visto nos dias de hoje, né? Consola, conforta, levanta, ajuda, fortalece. Então e se sai uma palavra um pouquinho mais, que me cobre alguma coisa, eu fecho a Bíblia e vou buscar outra palavra. Não é essa que Deus quer falar comigo. E nós temos visto que aquele tempo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, chegará um tempo que vai dar coceira nos ouvidos, que ninguém vai querer mais ouvir a palavra de Deus. Está chegando. Porque quando começamos a ministrar a palavra, é uma vontade, é uma dor de barriga, é uma sede, sabe, irmãos, é uma inquietação, é olhar no relógio, sabe, a gente não consegue, sabe, absorver o que a palavra dá, sabe, que ele está sendo direcionada naquele momento com poder e autoridade. E isso o Espírito Santo colocou no meu coração. E orando, irmãos, e lendo os Salmos, eu vejo que coisa maravilhosa o salmista está escrevendo. Ele está falando que a palavra de Deus, irmãos, sabe, é o maior tesouro a qual ele poderia receber e ter. E por isso ele teria que guardá-lo. Porque ele reconheceu que através da palavra de Deus, ele adquiriria ensinamentos. Ele adquiriria vida. Ele adquiriria, sabe, direções. Ele entenderia mais a Deus, o que é Deus, quem é Deus e qual é o propósito de Deus. Nós só podemos conhecer a Deus através da palavra. Nós só podemos conhecer o plano de Deus para o ser humano, para mim, para você, através da palavra. Nós só podemos ser salvos, libertos, a nossa fé só aumenta através da palavra. Nós só podemos ser santificados através da palavra. Então a palavra é muito preciosa e nós precisamos guardar a palavra. É por isso que nesse versículo 11 ele vai dizer: escondi. Em algumas Bíblias vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Aí eu vou fazer uma pergunta: então por que existem tantos crentes pecando? Por que o pecado está predominando? Porque a palavra de Deus está fora do coração. A palavra de Deus está na cabeça. A palavra de Deus está no intelecto humano. Mas a palavra de Deus não tem descido para o coração. E quando a palavra de Deus desce para o coração, há mudança de caráter, há mudança de vida. Nós conhecemos a Deus, passamos a temê-lo, e a adorá-lo e a reverenciá-lo. Ah, queridos, a palavra de Deus é a melhor coisa que Deus poderia ter nos dado, antes de qualquer coisa nessa terra. Antes, eu não era crente, eu havia recebido uma Bíblia. Meu padrasto era crente da Cristã do Brasil, e uma vez ele me deu uma Bíblia bem velha, bem antiga, aquelas Bíblias que era grossa. Eu não entendia para quê. Aí eu peguei aquela Bíblia, abri no Salmo 91, larguei lá na minha casa e deixei lá, como um talismã, como um patuá lá para me defender, para me libertar. Mas nunca, irmãos, tinha entendimento da essência daquela palavra, da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento que a palavra de Deus era a melhor coisa que eu poderia ter adquirido de Deus, porque a palavra de Deus me levou à salvação. Nós aceitamos Jesus através da pregação da palavra. Foi através, porque a nossa fé cresceu através da palavra de Deus.
diz, né? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem, né, quem pregue? Porque através da palavra de Deus, a nossa fé, ela aumenta, ela desperta, né? Não a fé natural que o mundo tem, não, mas a fé em Deus, a fé em Cristo, ela é despertada pela palavra de Deus. E nós vamos vendo que o salmista diz que a palavra de Deus é a melhor coisa. Nós vemos que o rei Davi, mesmo cercado, querido, de riquezas e luxo, aquele homem era um homem abençoado. Seu filho Salomão foi o rei mais rico de todos os reinados. Diz que a palavra diz que assim mesmo para Davi, queridos, não havia nenhum tesouro maior que pudesse ocupar o lugar da palavra de Deus no coração dele. Não tinha. A ponto que ele falou assim: eu meditava dia e noite. Eu comia aquela palavra, eu lia aquela palavra, eu absorvia aquela palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe que nenhum tesouro que Davi pudesse ter poderia ocupar um lugar mais alto na vida dele do que a palavra de Deus. Porque ele dizia que a palavra de Deus era a melhor coisa na vida dele. Oh, meus irmãos, e como é necessário, sabe, queridos, nós precisamos redescobrir o valor da palavra de Deus. Não aquilo que você quer ouvir, que quando nós estamos pregando, muitos fazem biquinho, torce a cara, vira para lá. Irmãos, a palavra de Deus talvez não sirva para você, mas sirva para o outro. Nós não podemos fazer descaso da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre vai ter uma porção para nós. E nós precisamos aprender a pegar a melhor parte para nós. Talvez no sermão tudo vai caber para você, mas com certeza uma parte dele será direcionada ao teu coração. Quem sabe toda a palavra será direcionada para o teu coração. Ah, mas para quê? Para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Para que você possa ter vida e vida espiritual abundante. Para que você possa conhecer quem é Deus. Quais são os propósitos, os projetos de Deus para a tua vida. Como Deus pensa, como Deus age. Sabe como Deus faz as coisas. Nós não podemos viver na escuridão da ignorância. É por isso que trevas chama ignorância. O diabo, ele quer cegar a nossa mente, para que vocês não tenham entendimento da verdadeira palavra. Porque se nós não tivermos entendimento da verdadeira palavra, nós vamos continuar sendo manipulados pelo diabo. O diabo, ele vai vir nos tentar e nós vamos cair nas suas armadilhas, porque não teremos discernimento espiritual da palavra de Deus. A Bíblia, queridos, não é interpretada pela teologia somente, não. Tem os estudiosos da palavra, não é verdade, que serão doutores, serão teólogos, professores da palavra, mas o crente tem a Bíblia discernida no coração pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa ser um doutor, um teólogo, para Deus revelar, para Deus iluminar sua vida, seu entendimento, através da palavra de Deus. Nós vemos que até as crianças hoje têm Bíblia. Até os pequeninos que não sabem ler podem discernir a Bíblia pelas figuras. Eles sabem quem é Sansão, quem é Noé, quem é Moisés. Até as crianças. Porque Deus quer que todos reconheçam a sua palavra e tenha ela como a melhor coisa. Aleluia. Que nós tenhamos a palavra, queridos, guardada no nosso coração no melhor lugar, tendo ela como necessidade. Nós precisamos redescobrir o valor da palavra e amá-la e tê-la em autoestima. Quando eu tenho isso, eu não preciso de profetas. Eu não preciso ficar ligando. Eu não preciso abrir a Bíblia, sabe, para cair em qualquer lugar. Eu não preciso ficar procurando uma palavra, sabe, que venha massagear o meu ego, porque eu sei que Deus vai falar comigo. A palavra de Deus vai falar comigo. A palavra de Deus vai me direcionar. A palavra de Deus vai iluminar os meus passos e os meus caminhos. É por isso que o salmista vai dizendo aqui, sabe, no verso 105: lâmpada para os meus pés e a
tua palavra e luz para o meu caminho. Mas por que tem tanto crente caindo? Por que tem tanto crente saindo do caminho e pegando atalho? Se a palavra é lâmpada, se a palavra é luz, é porque não dá valor à palavra de Deus. Muitos nem nela meditam, muitos nem nela sabem que não lê. Uns porque não tem tempo, outros porque diz pra gente que não tem entendimento, outros porque às vezes não querem. Mas irmãos, se nós queremos enxergar o caminho, se nós queremos seguir a Jesus, se nós queremos chegar no ponto final, no resultado, nós precisamos ter a palavra em nosso coração, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque Deus não quer ver você tropeçar. Aleluia. Não é da vontade de Deus que você caia e levanta, ou então que caia e fique prostrado. O Senhor quer trilhar, por mais apertado que seja o caminho, por mais difícil que seja a nossa jornada. Quem disse que você está no escuro? Jesus disse que quem o segue jamais andará em trevas. Ele é a luz, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que se fez carne. Então, se eu sigo a Jesus, se eu amo a Jesus, se eu canto para Jesus, eu preciso amar, aleluia, aquilo que Ele crê, a palavra de Deus. Jesus formou o seu ministério pregando. Jesus formou o seu ministério ensinando a palavra de Deus. Jesus entrava na sinagoga e ele ensinava a palavra de Deus. A palavra de Deus não se apartou da boca de Jesus e muito menos da sua vida, a ponto de ele dizer: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir o que nela está escrito. Aleluia. A palavra de Deus não é conhecimento, é vida. Nós temos que viver a palavra. Ah, eu sei, pastor, o que ela está falando, eu sei o que Deus quer. Irmãos, se você sabe, então faça. Para com isso. Ah, eu sei que Deus quer que eu mude, eu sei que Deus quer me transformar, eu sei que Deus quer fazer, então deixa Ele fazer. Abre o teu coração. Entregar a liderança nossa nas mãos do Senhor é deixar, queridos, que Ele nos conduza e nós façamos isso que Ele está pedindo. Aquilo que Deus pedir para nós vamos deixar fazer. Por isso, irmãos, muitos estão errando o caminho, estão pegando atalhos, achando que estão no caminho. Só que atalhos não vai te levar, sabe, querido, no resultado final. Ah, mas eu estou hoje na igreja. Hoje, irmãos, não define o que você vai ser amanhã. Nós temos que chegar lá, no resultado final. Lá no final, na reta de chegar, aí sim, nós podemos bater palma, glorificar, e dali a gente não vai mais sair. Mas enquanto estiver no caminho, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Ela precisa ser lâmpada para os nossos pés, porque ela é um mapa da nossa jornada. Como é que você vai? Hoje tem GPS, né? Mas era tão difícil antigamente, irmãos, você procurar uma cidade, uma estrada, um caminho, sem GPS, sem mapa. Não é? Quantas pessoas ficaram perdidas? Quantas horas, muitas vezes, as pessoas ficam em lugares perdidos? Sabe, queridos, que muitas pessoas estão perdidas até hoje, e principalmente espiritualmente. Por quê? Porque não deixa a palavra de Deus ser um mapa para a sua vida. Não deixa a palavra de Deus guiar a sua jornada. Não deixa. Outra coisa, a palavra de Deus é mel para a nossa boca. Ela é o alimento sólido que nos sustenta. Aí você diz: tanto crente fraco, tanto crente, irmão, se deixando vencer pelas dificuldades. E o alimento da palavra? Muitos aqui foram criados com mingau, não foi de aveia, foi criado com mingau de fubá. Sabe o que a minha mãe dizia? Vai comer fubá, porque fubá vai engrossar suas pernas para você poder andar. Mas não tinha condução, nós tínhamos que andar a pé. Era, irmãos. Minha mãe passava caldo de feijão nas nossas batatinhas da perna. Porque para ir para Suzano, mas ninguém aqui pegava ônibus, não. Era tudo na caminhada, e as crianças também. Quando trazia sacola, as crianças, cada um trazia. Eu ia cortar lenha
que eu ia brincar, não, já tinha um fechinho para minha mãe pôr na minha cabeça, para poder ajudar a trazer, sabe para quê? Para esquentar água, para a gente tomar banho. Então a gente já foi criado assim. Agora no mundo espiritual, irmãos, numa luta constante espiritual contra as trevas, contra, não é verdade, o príncipe desse mundo que é o diabo, a gente não quer nem se alimentar da palavra. A gente quer que o nosso espírito fique fraco, para ele dominar nossas vidas. Para depois de todo o sacrifício de Jesus, Satanás vir, não é verdade, enfraquecer a nossa vida, não é verdade, voltar a dominar os nossos corações. Cadê o alimento que nos sustenta? Porque a palavra de Deus é alimento sólido para nos sustentar para os dias difíceis, para os dias maus, para a nossa caminhada. Sabe por que o povo de Israel falhou na missão? Porque quando Deus deu a sua palavra, os seus mandamentos para Moisés, eles ouviram tudo e disseram: boa, nós vamos fazer, Moisés. Tudo que Deus pediu nós vamos fazer. Mas eles não guardaram os mandamentos de Deus no coração. E foram se corrompendo, enfraquecendo. Foram se deixando se levar pelas nações pagãs. E ficaram fora da promessa de Deus. Quantos morreram no deserto? Quantos não entraram na terra prometida? Porque enfraqueceram no caminho. Porque, irmãos, quem se alimenta da palavra é fortalecido. Quem se alimenta da palavra tem discernimento. Quem se alimenta da palavra, aleluia, é confortado, é consolado. Porque essa palavra é vida. A ponto de Jesus dizer, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É por isso que nós devemos guardar a palavra de Deus como uma riqueza inesgotável, incomparável. Assim como nós precisamos almoçar, jantar, comer para sobreviver, nós precisamos da palavra para nos manter fortes espiritualmente. Ah, queridos, a palavra de Deus restaura a alma. Muitas almas aí aflitas. Nós precisamos, sabe, dessa palavra para restaurar. Porque tudo que eu e você precisa está na Bíblia. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos. Abre, amplia a nossa visão. Mostra para nós. Essa palavra, irmãos, alegra o nosso coração. Aleluia. Ah, Deus, glória a Deus. Essa palavra fez parte da vida de Jesus. Essa palavra fez parte na vida dos discípulos. E essa palavra precisa fazer parte da vida da igreja. Segundo Timóteo, capítulo 3. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar assim. O apóstolo Paulo ensinou bem o seu filho Timóteo. A palavra de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer ser capacitado? É na palavra de Deus. Quer ser fortalecido? É na palavra de Deus. Quer ser transformado? É pela palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, ela é divinamente inspirada. Amém? Foi o próprio Deus que inspirou na vida de homens para que eles pudessem escrever. E é por isso que a palavra de Deus, sendo a melhor coisa, ela precisa estar no melhor lugar. Qual é o teu melhor lugar? A sua escrivaninha? Lá na mesa da sua cozinha? Dentro da sua cabeça? Não. Dentro do teu coração.
O coração é o coração é o centro da vida. Davi, ele esconde a palavra de Deus dentro do coração. Por quê? Ele internalizou, sabe, a palavra. Ele foi meditando, comendo, e a palavra foi penetrando dentro de Davi. É isso que a palavra precisa penetrar dentro do meu coração. Ela tem que fazer algo dentro de mim. Nela, dia e noite. Sabe, queridos, aquilo foi trazendo prazer para Davi. Temor dentro do coração de Davi. Quanto mais ele meditava, mais temor de Deus ele tinha. Irmão, você quer conhecer Deus? É pela palavra. Aleluia. Muitas vezes ignoramos a Deus, sabe, queridos, sem conhecê-lo, por causa que nós desprezamos a palavra de Deus. Nós vemos que Davi meditava na palavra dia e noite, sabe? Era da palavra de Deus que saía a motivação, a coragem e a vida de obediência para Davi. Crentes desobedientes. Hoje tem tantos crentes que não obedecem, que se rebelam dentro da igreja, que se levanta contra os seus líderes, que faz careta, fosquinha, que não quer, sabe, irmãos, ser conduzido. Porque ovelha é conduzido, bode não. Bode bate o pé e não sai do lugar, mas a ovelha, ela é conduzida. E hoje, por causa da falta do discernimento da palavra, sabe, irmãos, nós não temos motivação para ser servo, nós não temos motivação. Vir à igreja, virou, sabe, poxa vida, hoje eu tenho um culto. Mas hoje tem mais uma vez, hoje tem culto das crianças, amanhã tem culto de oração. Qualquer problema que dá na nossa vida, eu não vou mais na igreja. Já pensou se Jesus ouve isso e leva a sério? Já pensou se Jesus ouve isso e levasse a sério todas as vezes que nós dizemos que não vamos mais na igreja, que não vamos mais orar, que nós não queremos mais isso, mais aquilo? Já pensou se ele levasse a sério? O que seria de nós, meus irmãos? Tenha Jesus, tenha a sua palavra como motivação para você vencer as suas guerras, as suas batalhas. Sabe por quê? Quando Deus levanta Ezequiel e coloca ele lá no meio do vale de ossos secos, o que o Senhor falou para ele? Berra, canta, murmura, grita, xinga. Não! O Senhor falou, profetiza a palavra para que eles ouçam. Está difícil na minha casa e na sua? Profetizaremos a palavra de Deus. Profetizaremos o que a palavra diz que nós somos, o que a nossa casa é. Nós teremos a palavra que não dentro desse livro apenas, mas internalizada dentro do nosso coração para fazer efeito. Motivação no nosso coração que nos leva a uma vida de obediência e de fé. Aleluia. Ezequiel, esses ossos podem reviver. Tudo isso é a casa de Israel. Casa de Israel está assim, todos mortos, sequíssimos. Ezequiel falou, tu sabes, porque só Deus sabe da nossa vida. Glória a Deus. Só Ele sabe o que Ele quer de nós. Só Ele tem propósito para nós. A palavra de Deus fez, querido, um grande milagre naquele lugar. Diz que quando ele começa a profetizar a palavra de Deus, olha, irmãos, os ossos sequíssimos começaram a ouvir. Olha o poder da palavra. Glória a Deus. Sabe aquela situação na tua vida que já está tudo paralisado, morto, sem esperança, sem vida, e você fala, não tem jeito, não vai dar. O Senhor está falando para você, profetiza a minha palavra. Mesmo que esteja sequíssimo, vai ouvir. E ouvindo essa palavra, por ser viva, ela vai ter um efeito naquela situação. Glória a Deus, aleluia. Mas para isso, a palavra tem que fazer primeiro parte em mim e depois ali. A gente costuma dizer a palavra para os outros. Como é bom a gente evangelizar e pregar a palavra para os outros.
Mas quando chega para pregar para nós, na nossa casa, na nossa vida, nos nossos problemas, a palavra parece que não tem efeito. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando que essa palavra, queridos, não penetre dentro do nosso coração, nos motivando a uma vida de fé e a uma vida de obediência. Sabe, meus queridos, Salmo 1, verso 1 diz que por causa da palavra nós podemos nos afastar dos conselhos dos ímpios. Por causa da palavra nós podemos vencer as guerras. Por causa da palavra nós podemos ver milagre e ter esperança. Por causa da palavra nós podemos viver sim uma vida de obediência. Por causa da palavra nós podemos ser curados e sarados e fortalecidos. Por causa da palavra, sabe, queridos, nós nos afastamos do pecado, nós nos afastamos do ímpio. Por causa da palavra, queridos, nós não nos assentamos à roda dos escarnecedores, porque nós temos consciência da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve e não pratica é como um ser humano que olha o rosto no espelho, vê a forma e depois, quando sai, esquece qual era a semelhança. Não deixa o diabo roubar a palavra que tem sido pregada nessa igreja, a palavra que você tem lido, a palavra que você tem ouvido, a palavra que você tem escutado de Deus. Não saia daqui depois e esqueça tudo. Coloca ela dentro do teu coração, guarda ela. Deixa que essa palavra mude mesmo a sua história. Seja praticante dessa palavra. A palavra de Deus traz consolo, irmãos. A palavra de Deus é a segurança nos nossos tempos de crise. Quando nós não sabemos, estamos em crise com problemas, essa palavra nos assegura, meus queridos. O salmista vai dizer que aquele que anda pelo vale da sombra da morte não temerá mal algum, porque ele crê pela palavra que Deus está com ele. Sim, meus irmãos. Aleluia. Essa palavra, queridos, precisa nos alimentar, não para caminhar agora no culto. Nós temos uma jornada pela frente. Uma jornada. Talvez você vai viver 40 anos, mas para te sustentar como cristão, você precisa dessa palavra. Você precisa, aleluia, não só conhecer, mas você precisa se alimentar. Você precisa colocar ela dentro do teu coração. Por isso que em Provérbios, capítulo 3, a palavra do Senhor, lá no verso 1, capítulo 3 de Provérbios, verso 1 e 2 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e no teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de paz. Aleluia. Quer viver em abundância, em prosperidade, paz e vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Provérbios 4, verso 10 diz: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Quer longevidade? Não faça plástico. Não jogue dinheiro fora. Longevidade para o espírito e gozo para a nossa alma está na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Está na palavra de Deus. Ai, queridos, como é bom, como Deus pensou nisso. Ele poderia ter retido tudo, toda essa joia preciosa para Ele e ter nos dado de porção, mas Ele revela toda a sua palavra, porque esse livro já está selado, não pode ser acrescentado mais nada, não se tira e nem se acrescenta, porque tudo que eu e precisamos, tudo que eu e você precisa já está na fórmula certa. Aleluia. Basta que nós venhamos adquirir para nós. Sim, meus queridos, que o nosso coração seja um depósito para esse tesouro valioso.
Pare de dar desculpa. Eu não entendo a Bíblia. Eu não sei ler a Bíblia. Eu ouço a palavra, mas não entendo nada. Nós temos um ajudador chamado Espírito Santo. Ele nos dá iluminação para a palavra de Deus. Ao invés de você esquecer a palavra de Deus, tenha ela perto da tua mão. E agora, melhor ainda, né? Porque agora a Bíblia está dentro do celular. Não adianta você dizer assim: pastor, eu não tive tempo hoje de ler a Bíblia. Se a Bíblia está dentro do teu celular, se você respondeu o WhatsApp, se você viu o Facebook, por que você não abriu a Bíblia no seu celular? Aleluia! Olha, pelo menos um capítulo. Então a gente hoje não tem a desculpa de esquecer. Esqueci a Bíblia em casa, mas o celular você não esqueceu. Então pode ter aí uma Bíblia dentro do teu celular. Tenha a palavra de Deus, queridos, perto da sua mão. Tenha a palavra de Deus junto dos teus olhos. Porque também não adianta eu ter a palavra aqui se eu não abrir ela e olhar o que ela está escrito. Abrir meu olho, ler o que ela está escrito. Sabe, queridos? E depois entronizar tudo aquilo que ela está falando comigo dentro do meu coração. Seja exortando, seja me edificando, seja me aconselhando, já puxando a minha orelha. Eu tenho que entronizar essa palavra no meu coração. Meus irmãos, é a melhor coisa. A palavra de Deus. Você está no melhor lugar, que é o teu coração, que é o centro da tua vida. Aleluia. E além de ser a melhor coisa, estar no melhor lugar, ela tem que ser o seu melhor propósito. Qual é o seu propósito? Você pergunta para uma criança: o que você quer ser quando crescer? Quero ser doutor, quero ser professor, quero ser caminhoneiro como meu pai. Outros dizem assim: eu nem sei ainda o que eu quero ser. Mas você, o que a Bíblia quer que você seja? Você sabe? Nós precisamos viver com o melhor propósito. E qual é o melhor propósito? O que eu quero, não o que Deus quer para mim. Aleluia! O que Deus quer para mim é o melhor propósito. É o melhor propósito. Quando nós entendermos isso, nós vamos sofrer menos. Porque nós lutamos muito com Deus. Porque Deus tem um propósito para nós, nós temos outro para nós mesmos. Aí Deus manda nós ir para a direita, nós vamos para a esquerda. Porque nós não entendemos o propósito do Senhor. Sabendo que Ele tem o melhor propósito para nós. E o melhor propósito para nós que Deus tem, primeiro, é não pecar contra Ele. Segundo, é obedecer aquilo que Ele nos designa, os seus desígnios para nós. É termos a palavra de Deus como freio dos nossos pensamentos e sentimentos. E ter a palavra de Deus, querido, sabe, como protetora para nos livrar da queda. O que eu quero dizer? Qual é o melhor propósito de Deus? Moldar o nosso caráter, para que nós venhamos ser a imagem e semelhança do seu Filho, para que naquele dia Ele nos venha reconhecer. Quando nós estivermos subindo, a palavra de Deus diz que quando o Senhor olhar para nós, Ele verá em nós a imagem e semelhança do seu Filho. Mas essa imagem não é criada de um dia para o outro. Ela é, sabe, que produzida no nosso dia a dia, através da palavra de Deus. Aleluia! Mudando o nosso caráter, nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. Através da palavra, nós vamos tomando consciência do que é bom e do que não é, e vamos nos afastando do pecado. Porque ou você se afasta do pecado através dessa palavra, ou então, queridos, sabe, a palavra vai te afastar de Deus. Porque se você não obedecer a palavra, você vai ficar longe de Deus. Então nós precisamos, sabe, a melhor maneira de sermos crentes para servir a Deus e chegarmos no resultado final é nos ser santificados pela palavra. É amarmos a palavra de Deus, é darmos crédito à palavra de Deus. Pastor, eu tenho tanto pecado, eu tenho tanta falha, eu ainda tenho tanta coisa na minha vida. A palavra, ela vai te limpar se você permitir. Porque a palavra de Deus é água que limpa. A
palavra de Deus é fogo que queima toda, sabe, a impureza do nosso coração. É por isso que Jesus disse: todo aquele que ouvir a minha palavra e praticar, o Senhor comparou como prudente. E aquele que não pratica, o Senhor comparou como insensato, que vai construindo a sua vida, a sua casa na areia. A palavra de Deus, irmãos, é o martelo que esmiuça a pedra. Pode ser o mais resistente dos corações. A palavra de Deus, ela tem poder e autoridade para ir quebrando. O que eu quero dizer hoje para encerrar: quanto mais espaço a palavra de Deus tiver no teu coração, sabe, mais domínio Deus terá sobre a tua vida. Quanto mais a palavra de Deus tiver espaço no teu coração, sabe, mais domínio o Senhor terá sobre a sua vida, e o pecado não sobreviverá sobre você. Ele não poderá te afastar de Deus. A palavra de Deus é o meio da graça, é a ferramenta poderosa para a nossa mudança, para a nossa santificação. Então, quanto mais lemos, quanto mais examinamos, quanto mais mergulhamos dentro da palavra de Deus e aceitamos ela na nossa vida, mais transformação teremos, mais abençoados seremos, porque nós somos o que a Bíblia diz. Tudo que nela está escrito, aleluia, sabe, querido, pertence a nós. E eu quero fechar agora falando para vocês que sem a palavra de Deus em nós, nós seremos limitados. Vocês não vão longe. Sabe por que muitos não estão indo longe? Sabe por que muitos já estão parando pelo caminho? Porque estão se distanciando da palavra de Deus. A Bíblia não fala que você tem que ser pregador, você tem que ser cantor, você tem que ser músico. Isso aí são dons. A palavra de Deus diz que você tem que ser o que a palavra de Deus ensina, para que você seja moldado, sabe? Para que você não seja limitado na sua espiritualidade. Quando desceu no dia de Pentecostes a autoridade sobre os discípulos, a primeira coisa que Pedro faz, ele vai pregar. E a Bíblia diz que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se converte a Deus. Por quê? Porque Pedro era um pregador? Não. Pedro era um discípulo. Mas por causa da autoridade do Espírito Santo, a palavra que ele já havia ouvido de Cristo, naquele momento que ele desacendeu uma chama tão grande no coração de Pedro, que todas as limitações de Pedro foi quebrada. Aquele homem se levanta, se posiciona e começa a falar no Cristo. Você tem falado no Cristo? Será que nós temos falado no Cristo? Porque essa palavra nos leva a isso. Essa palavra nos dá poder ilimitado, espiritualmente, para falar de Jesus Cristo. Para que nós venhamos, queridos, sabe, ter ousadia para pregar o Evangelho, anunciar as bênçãos de Deus e sermos grandemente abençoados. Quando o Senhor vem para confortar, para fortalecer Josué, o que ele fala? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas por que Deus era com Moisés? Porque Moisés obedecia a Deus. Olha, Josué, não te afaste do livro dessa lei. Nele você medita dia e noite, para que você seja bem sucedido por onde quer que você vá. Quer sucesso? Quer prosperidade? Quer vida abundante? Coloca no teu coração a palavra de Deus. Não saia daqui amanhã dizendo para mim que você não sabe do que eu estou falando. Essa igreja é uma igreja de palavra. O que nós temos comido aqui de palavra, irmãos, não é para você ficar fraco no outro dia. Não. É para você não estar limitado por causa das suas provas. É para você estar fortalecido. Porque todo aquele que come, se alimenta da palavra de Deus, ele tem vida. E vida abundante. Vida para enfrentar. Temos que enfrentar? Vamos enfrentar. Porque a palavra não manda você correr da sua guerra.
A palavra não manda você se esconder no meio da sua luta. A palavra vai te encorajar para que você persevere, para que você tenha fé, para que você tenha esperança, para que você lute e ainda levante a bandeira da vitória. Aleluia! Qual é a bandeira da minha guerra? Glória a Deus. Qual é a bandeira que eu vou levando quando eu estou guerreando? O Evangelho do Reino. Aleluia! Quem vai na nossa frente é o nosso capitão. Quem vai na nossa frente é o dono da palavra. Quem vai na nossa frente é Jesus. Aleluia! Temos aflições, temos problemas, mas a palavra garante que nós somos mais que vencedores. Aleluia! E se ela não mente, por que eu acho que então eu não sou? Somos o que a Bíblia diz. Apocalipse 3:10, o versículo eu estava lendo. Amém? Porque guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei na hora da grande tribulação que há de vir por sobre a terra. Como seremos guardados na volta de Jesus? Como seremos protegidos do anticristo, da besta, de tudo que virá? Através da palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus guardará o nosso coração. A palavra de Deus nos guardará, querido, de toda corrupção. Nós não vamos ceder. Porque como disse, como guardaste a minha palavra, viveste nela, aplicaste ela no teu coração, eu te guardarei no dia da angústia. Glória a Deus! Como é bom dar crédito, não é? Já pensou, o presbítero Carlos fala comigo, eu não dou crédito. Eu acho que a palavra dele não vale nada. Eu não creio na palavra dele. Eu não boto fé no que ele diz. Como é que ele vai olhar para mim? Como ele vai se sentir? Deus quer que nós venhamos dar crédito à sua palavra. Aleluia. Deus quer que nós venhamos, queridos, ter confiança na sua palavra. Ele quer que nós venhamos ter mudança através da sua palavra. Crentes não obedecem muitas vezes é porque não entende, não ouve e não pratica a palavra de Deus. Mas aquele que ouve, pratica, que guarda no coração, vive seguro. Aleluia! Quer viver seguro? Pratique a palavra de Deus. E além disso, aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração, ele é abençoado. Aleluia! Ah, meus irmãos, ele é abençoado. A palavra do Senhor vai dizer aqui para nós no livro de Deuteronômio 28, as bênçãos ordenadas, lançadas lá no Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os seus rebanhos e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Aleluia! Tudo isso, se nós ouvirmos, guardarmos e tivermos a palavra de Deus como o nosso maior tesouro. Amém? Pratiquem a palavra de Deus.
Não adianta ser crente. Carteirinha não vai entrar no céu. Você pode até chegar lá que eu sou crente da igreja evangélica Sião. Vou barrar você se você não praticar essa palavra. Jesus fala assim: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não te conheço. Tive fome, tive sede, tive nu. Vocês não fizeram nada do que eu mandei. Vocês não fizeram nada que eu ensinei. Então apartai-vos de mim porque eu não te conheço. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração e sendo vida para nós. E a partir de hoje, meus irmãos, vamos parar com isso. De não queremos mais ouvir a Bíblia, de não queremos ler, de não queremos fazer o que a Bíblia está escrito. Não ande por você mesmo, ande guiado pelo Espírito Santo. Seja essa palavra diz. Se a Bíblia manda você ser humilde, que seja humilde. Se a Bíblia manda você ser generoso, seja generoso. Se a Bíblia manda você orar, ore. Se a Bíblia manda você vir para a igreja, venha. Se a Bíblia manda você respeitar a Deus, respeite. Internaliza a palavra de Deus e nós seremos grandemente abençoados por ela. Amém? Nos coloquemos de pé. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Debaixo dessa palavra, Senhor, creio, meu Deus querido, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Nós oramos neste momento, Senhor, pedindo, Pai, que nós venhamos ter a tua palavra como nosso maior tesouro. Que nós venhamos, Senhor, tê-la no melhor lugar que é dentro do nosso coração. Para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Para que nós venhamos, Senhor, ser moldados por ela, revigorados por ela, instruídos por ela, Senhor, direcionados por ela. Que a tua palavra nos alimente todos os dias. Que a tua palavra abra os nossos olhos, Senhor. Que a tua palavra, Senhor amado, aleluia, esteja bem perto de nós, aonde não podemos ignorá-la, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, que nós venhamos através da tua palavra, Senhor, conhecer o melhor propósito do Senhor para a nossa vida. Ah, Senhor, meu Deus, muitas vezes por não conhecermos a tua palavra, tomamos atalhos, caminhos errados. Quantos tropeçam, Senhor? Quantos, meu Deus amado, se enfraquecendo, adoecendo espiritualmente, Senhor, porque se afastaram, meu Deus, da sua palavra, porque não tem, meu Deus querido, mais anseio por ela, porque não tem mais fome, meu Deus amado. Pai, a sua palavra, Senhor, aleluia, é a água que nos sacia, é o pão que nos alimenta. A tua palavra, meu Deus amado, aleluia, nos conduz, meu Pai querido, cada dia mais, Senhor, em direção aos seus propósitos. Ajuda-nos a edificar nossa vida, nossa casa, nossa família, a igreja, Senhor, debaixo, meu Deus amado, aleluia, dessa palavra, dos alicerces do Senhor. Vai ao encontro, Senhor amado, aleluia, de situações. A palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a penha. Essa palavra é o fogo que queima, Senhor amado, que tira todo o pecado, que queima, meu Deus amado, todo o mal, que traz a vida. Essa palavra é poderosa, que essa palavra toca o nosso coração, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos animando. Ela é a ferramenta da graça do Senhor para nós. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha nos exortar, nos confrontar, para que nós venhamos ser cristãos melhores, Senhor, cristãos sarados, cristãos, meu Deus queridos, fortalecidos. Que nós venhamos nos examinar dentro da Bíblia, que nós venhamos nos examinar todos os dias, Senhor, antes de examinarmos os outros, que nós venhamos examinar o nosso coração diariamente, que nós venhamos aceitar a ação dessa palavra dentro de nós, palavra que transforma o nosso cativeiro, palavra que transforma os nossos vales de osso seco, palavra, meu Deus, que muda, Senhor amado, a nossa história, palavra que tira nossas limitações, palavra que nos reveste com autoridade e poder, palavra que nos ensina, meu Deus amado, a obedecer a Deus e alcançar as suas promessas, palavra que vai nos defender naquele grande dia, meu Deus amado, Senhor, palavra que tem nos conduzido, meu Deus, por caminhos planos. É o Senhor que ilumina os nossos passos, é o Senhor que ilumina o nosso coração. Quantos corações, Senhor amado, cheio, meu Deus querido, de mágoa, de angústia, cheio de medo, Senhor, que a sua palavra venha curar os corações
corações nessa noite, que a sua palavra venha revigorar a fé, que a sua palavra venha trazer, meu Deus amado, fortalecimento, encorajamento e esperança, porque essa palavra é viva, nós somos o que ela diz, nós viveremos o que ela diz, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus amado, nos despertar na palavra, que nós venhamos crescer, meu Pai, nessa palavra, florescer e frutificar através dessa palavra, para andar com Deus, para testemunhar, meu Deus, no teu nome, para ser, meu Deus querido, os teus instrumentos sobre essa terra. Abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, Senhor, que essa palavra, Senhor amado, aleluia, traga nessa noite, Senhor, fortalecimento para uma semana que se inicia. Hoje é 1º de maio, Senhor, primeiro dia de mais um mês. Não sabemos o que nos espera, mas sabemos que essa palavra nos prepara, Senhor, para andarmos em novidade com Deus. Essa palavra, Senhor, nos fortalece, Senhor, para não termos medo de amanhã, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que nos conduzirá amanhã. Que o mês de maio seja abençoado, que o mês de maio seja um mês, meu Deus, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e vida. Nos compromete cada dia mais com o Senhor no seu reino. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Você que crê nessa palavra, dê uma salva de palmas. Terminando já, convidar você para a nossa campanha do mês de maio, que se inicia terça-feira. Uma campanha maravilhosa, fechamos uma com chave de ouro. Faz propósitos e venha, meus queridos, se alimente da palavra. Amém? Esse mês quem vai nos conduzir na campanha do emocional, quem preparou tudo foi o nosso pastor Peters. Eu sei que ele orou e ele buscou, irmãos, para cada dia ter uma palavra. Porque o coração, lá na nossa página, lá no nosso grupo do WhatsApp, onde cada dia no jejum, os nossos irmãos estão ministrando aí o devocional. Cada terça-feira Deus vai conduzir também, em nome de Jesus. Amém? Venham, ficam firmes, se alimentam da palavra. Não se enfraqueçam. Amém, irmãos? Quarta-feira temos oração pela manhã. Venham orar às 2h30 da tarde. Venham orar, irmãos. Venham orar, jovens. Vocês que estão em casa, vocês que estão. A oração não é só para as irmãs velhas, não, irmãos. As orações é para todo crente. Se você está de folga, se você está em casa, se você está de férias, vem orar com a gente. 2h30 da tarde, a gente está aqui com os joelhos dobrados, orando, se apresentando diante de Deus. Venha também, nos ajude na oração. Amém? Nós temos, essa semana, nós temos os trabalhos de rede, que a gente vai lançando lá. Peço aos jovens que no sábado estejamos aqui. Eles pediram, vamos estar aqui à tarde. Vocês falaram 5 horas ou 6 horas? Porque nós vamos ter o chá dos barão. A gente poderia vir às 5? Pode ser? Lucas? Adriele? Amém, irmãos? Porque se a gente for mais tarde, 7 horas, vai começar o chá dos homens. Amém? Nós vamos estar aqui orando, buscando e ensaiando para domingo, Santa Ceia e Dia das Mães. Amém? E sábado, irmãos, dia 7, o pastor Peters está aí com a igreja, preparando um chá para os homens, um café para os homens, Gostaria que você, homem de Deus, venha participar, venha conhecer os nossos irmãos, venha estar perto uns dos outros, venha ter um período aqui de compartilhamento, venha ter um período de oração. Eu sei que vai ser muito bom. Amém, meus queridos? Já estamos nos preparando para o chá das mulheres, que será no dia 21 também. Você que, irmãs da igreja, participem. Vai ser uma bênção. A bispa Nivalda vai estar ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Você que tem interesse, eu te encarno a Adriana ali, ou a Cassinari. Alguém quer pegar o convitinho, ou convidar uma amiga ou um parente. Amém? Está aqui, meus queridos. Amém? Participem. O restante dos adultos estamos dando.
no decorrer da semana. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Querido Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer, ó Rei da Glória, por esse período, por esse tempo escondido, Senhor, debaixo da tua graça. Estar na tua casa é nosso maior prazer. Peço que a bênção de Deus seja derramada sobre cada vida que aqui está, sobre cada família aqui representada. Amanhã se inicia, hoje se inicia uma semana, Senhor. Amanhã é segunda-feira. Que essa semana seja uma semana, meu Deus, de respostas. Uma semana, Senhor, de paz. Uma semana de alegria e de bênção. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre eles e dê a paz. Que o Senhor os conduza, Senhor, em saúde e vida abundante. Que a presença de Deus os acompanhe hoje e sempre. Assim, ó Deus, debaixo dessa palavra, eu despeço a tua de paz de volta para casa, em nome de Jesus. Guarda-os, protege-os, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Domingo Santa Ceia do Senhor e de orações. Não falta.